Voltamos em meio a uma polêmica. Demos até um descanso aqui pro nosso apresentador. Sim. Polêmica foi a seguinte: tivemos um craque expulso aqui. A mesa tá desfalcada, né? Já A dá mesa pra tá ver. desfalcada. Se você não acompanhou, volta no primeiro tempo, faz o replay e você vai ver que um craque aqui do nosso time levou um cartão vermelho. Eu perdi o... Mas aí o que aconteceu no intervalo? Peraí, O que aconteceu? eu fui rever a regra aqui, o estatuto do nosso jogo, né? A cláusula 384.3, Inciso 2, inciso a 2, linha 4. a linha 4, chamando o VAR aqui, A diz linha o C. seguinte, ó. Os corretores de seguros não podem ser expulsos do jogo. Então o Vitor vai ter que voltar pra mesa. Olha, cartão anulado, viu? Cartão anulado, Ô, volta, Vem Vitor. pro jogo. Esse vai estar comprado. O menino Ney tá de volta. É o que eu falei, Ale, ele dá trabalho, mas ele é craque. É aquele cara que você mantém... Não, tem que voltar meio marrento, tá? Você entendeu? É tipo o Messi. O Messi é aquele cara, né? Dá polêmico. trabalho, Edmundo. Edmundo. Nos tempos bons. O que ele vai fazer em campo agora aí, né? Edmundo, Vamos todo ver. mundo lembra. Não, Vai. Marcou demais. Vamos perguntar aqui pro nosso Edmundo. Pro nosso craque polêmico. Pro nosso Romário. Romário. Pô, eu não vou treinar, mas... Já aconteceu de você perder o seu craque pro cliente rival ou o time rival perder um craque pra você? Quem é o craque aqui? O cliente. Já aconteceu de você ou deixar de ofertar o seguro de vida ou passar ali, não fazer uma oferta muito boa e você perder esse craque pro time rival? Já. Conta aí, Na você que é o verdade, nosso assim, craque. Já tive experiências do pessoal, né? Às vezes o corretor não conseguir descobrir o produto pro cliente e eu consegui reverter a situação. Inclusive eu tive um cliente que as seguradoras não queriam estar aceitando o PJ porque ele faz aquele trabalho de telecomunicação. Ele coloca aqueles sites da Vivo, da Claro, que fica, né? E o risco é muito agravado para as companhias, né? E aí foi onde eu consegui, conversei com eles, tudo, e inclusive eles tiveram um sinistro, teve um menino que acabou acontecendo, recebendo indenização e tudo, então assim, a gente conseguiu reverter a situação. Mas, no meu ponto de vista, é a gente analisar mais o que o cliente precisa, né? E filtrar e tentar ver o seguro de vida específico para ele. Faz Isso sentido. que eu acredito mais, mas a gente já conseguiu reverter já o craque Ney, né? O menino Ney aqui. O menino Ney, Jogador caro. O jogador caro, Caro. Mas fica quieto aqui para não receber outro. Bom, tranquilo, tranquilidade né? aqui, Só na... Tá de olho. Ô, Dai, e acontece às vezes o contrário, né? Às vezes o time perde o craque, né? Por exemplo, o cliente pode perder para o banco ou para um outro corretor que soube exatamente entender a necessidade do cliente, que é aquilo que a gente falou no primeiro tempo. Às vezes o corretor, ele faz muita cera, muita firula, quer detalhar demais e não tem uma abordagem mais clara, como você trouxe as questões pontuais ali, entender o que é importante para o cliente. O que faz o corretor perder o cliente para o rival? Na minha concepção, falta de acompanhamento. Boa, sensacional. Falta de revisão na carteira. Eu Boa. revisito os meus clientes a cada 6 meses ou Boa. 12. Depende, né, ali do momento de vida. Sim, Eu sim. tenho listas de transmissão que eu envio a cada 15 dias para saber como eles estão. Tenho Olha. vídeos de comunicação com os meus clientes. Então, eu como consumidora, o cliente, o vendedor me perde por falta de pós-venda. Então, é algo que eu não posso não ter na minha corretora, é o pós-venda acompanhado. Teve filho, manda um presentinho. É aniversário do filho, liga. Eu tenho no meu sistema onde ele mostra quando é aniversário do beneficiário. Ou seja, se é aniversário do filhinho dela, eu recebo no meu sistema. Eu mando uma mensagem de áudio. Estou passando para desejar parabéns. Essa mensagem não é para você, é para o seu filho. Então, pós-venda eu acho que é o mais importante. Já chegou no segundo tempo marcando gol de novo? Você é louco. louco. Bom, a gente não vai nem contar placar, né? Não vamos nem contar placar, porque senão a gente vai devagarmente falar, meu... Ô, Fred, Passa aí, senti Ale. um pouco de lágrima aqui nos olhos da sua. Não, vai mas ela cantar. como cliente, Olha né? pra mim, eu tô aqui. Eu senti uma conexão, é assim que a gente vai conquistando o cliente. Esse intervalo foi maravilhoso. Teve venda no vestiário. Mas agora Tô me sabendo. ocorreu uma questão aqui, Uhum. uma dúvida, até falando um pouco sobre banco. Eu, às vezes, tenho a sensação que o banco ele faz uma questão meio oportunista, né? E a gente falou um pouquinho atrás se isso também poderia acontecer
a gente fazer várias frentes de seguro simultâneas. Então, às vezes, talvez conhecendo um pouco o cliente, entendendo quem ele é, você fazendo mais de uma frente, eu acho que pode ser interessante, até um facilitador, pelo menos no meu caso. Eu tenho uma única pessoa, Sim, que eu sem converso e dúvida. resolvo o ABC. Quando o meu seguro do carro vai vencer, ele vai me ligar, ele já vai me avisar antes, para eu, né, não passar perrengue, enfim. Então, às vezes, eu acho que a gente pode unir, né, no mesmo objetivo, trazer algumas frentes de trabalho Esse ponto simultaneamente. é bom e é polêmico. Acho que vamos ter agora um bate-bola acirrado. Ah, Você está trazendo a visão mais tudo concentrado num corretor, que olha diversos riscos, e a gente tem o posicionamento, especialmente no mercado de vida, do especialista que só cuida dessa proteção de vida. Vou começar pela Vivi. Vivi, qual a sua opinião sobre isso? Onde você joga mais? Conta um pouquinho sobre. Eu sou multissegmento, né? Legal. Então, eu comecei no automóvel e lá no nosso escritório a gente coloca lá todos os seguros em um só lugar. Então, olha, emergente, olha, nem sabia, hein? Ainda bem time entrosado é assim. Temos pra todos. e a aí Sula disputada aqui. Só pensa no menino Ney, tá bom? não é aquele que Isso, nunca teve tão assim, né? Ó, no meio aqui, ó. Não, eu acho, mas eu acho legal isso porque ela tá se sentindo realmente o centro, e é mesmo o centro. Tem que ser. Quando ela O chegou aqui, eu cliente, falei né? assim, você é a pessoa mais importante, por isso você vai sentar no meio. Boa. É isso isso, mesmo. é o cliente no Exato. centro de tudo. No centro de tudo. É muito isso, bom. tá vendo agora que eu Agora, falei? Faz todo sentido. tem mercado para tudo. Eu acho que tem Também cliente acho. para tudo e mercado para tudo. Sim. É assim, é como se lá a pessoa optasse por ter um escritório e aí eu consegui desenvolver um time especialista, o que é difícil, porque normalmente a pessoa é meio mambembe em tudo, assim, meio, eu sou boa numa coisa que foi difícil mudar, que é o que o Vitor está passando agora, a gente conversou um pouquinho, que é difícil a gente conseguir mudar esse conceito. Quando você começa o escritório no automóvel, que eu acho que a maioria que da nossa audiência hoje, assim, deve ser essa, né, que é o pessoal que vende o automóvel, começa a falar do vida, não tem tanta credibilidade, demora para conseguir. Como é que forma essa categoria de base? né? Isso, aí a gente conseguiu fazer isso e se posicionar dessa maneira. Então, hoje o cliente confia que ele está sendo atendido da melhor maneira, até por um time especializado, independente do segmento que ele esteja. Mas vai ter o cliente que quer ir, um cliente de algum outro padrão. Por isso até que a Daiane falou assim, o seguro de vida não é para todo mundo, porque ela já atende um outro nicho de cliente. Então, a visão dela é outra. Do seguro de vida, né? Como especialista, que é diferente da visão do corretor. Da grande maioria do corretor, né? De varejo, né? E você tocou num ponto tão legal. A gente sabe que, mais uma analogia do futebol, às vezes o mesmo time disputa 3 campeonatos, não é? Então, isso gera ali um desgaste. Sim. Às vezes o time tem que priorizar um campeonato ou outro, isso é comum. Então, você que trabalha, o seu time joga em vários campeonatos. Como administrar isso na corretora? Porque esse é o desafio, né? Os nossos campeonatos olha, eu estou jogando no Vida, no Auto, no Residencial, né? Claro que não vamos falar aqui qual campeonato seria o mais importante, isso, aquilo depende muito da visão, da estratégia do corretor, mas pensando nisso, tá? A Vivi comenta, né? Depois eu quero até a visão do Victor também, que é mais generalista, né? E a Dai com a visão de especialista, né? A Dai ela só joga um campeonato. Ela só joga um campeonato, né, Dai? Isso. Mas e você, Vivi, começando contigo? É fácil jogar vários campeonatos com o mesmo time? Você sente, às vezes, um desgaste, alguma situação que não consiga desenvolver essa atuação em várias frentes? No nosso caso, a gente fez vários testes e a gente acabou fazendo vários times dentro do escritório. Então, eu tenho um time... Isso que eu ia te falar. Time Igualzinho de à corretora. automóvel e um time para benefícios. Boa. Então, eu tenho um time que só fala de viagem, saúde, vida Legal. e pet. Geralmente é a galera mais alegre do escritório. A galera que bate os Não é a galera que cuida do sinistro alto. Uma assistência. Não é? mas Mas tadinho, são o pós-venda ali também é suado, né? Do saúde, principalmente, vida é muito... Movimentação do Vida também, eu não sei se vocês fazem, mas eu faço também na corretora.
movimentação de exclusão e inclusão de empresa. Sim. A gente tem muita dificuldade lá, porque assim, o pessoal que gosta muito do automóvel não gosta de vender vida. Já tem essa coisa fechada na cabeça. Então, o jeito foi fazer times mesmo. Ter uma pessoa que cuida do vida, e ter outra pessoa que cuida do automóvel. O do automóvel, geralmente, dá para colocar um residencial junto, que ele gosta. Patrimônio, né? É o patrimônio. É. Mas é meio que padrão. Isso é um Legal, insight aí legal. para quem está assistindo poderoso, né? Então, às vezes, se você não sabia bem o que fazer, eu vou ter que aprender tudo sobre vida agora, separa. Dá uma separada. Monta, a gente Monta fala os que times dentro de aí. um time de futebol, você só pode ter 11 em campos, na corretora não. Às vezes não dá para Funciona jogar em muito. todas as posições. Não dá. Então, essa estratégia de montar times especialistas é muito legal. Agora Cada um joga um campeonato, Deu né? velocidade, né? É. Deu velocidade, deu clareza na hora de vender. Então, assim, hoje as pessoas não esperam mais. Antes, um corretor de automóvel, alguém pediu uma cotação, não é sua prioridade no dia. Você tem lá, vamos falar da realidade de 90% dos corretores, que tem lá um dia todo lotado, ele vai deixando aquela cotação do vida, que é o que ele menos sabe fazer, por último. E que Então, ele vai muitas vezes deixando também ele- não é a maior margem. Verdade Não é a seja maior dita, a depender do margem. produto que ele vende, ele vai estar num ticket Não, que ele menor. sabe muito. Então, ele vai Sim. deixando. A gente procrastina o que a gente não sabe muito. Então, você tendo alguém ali, pode começar com o estagiário, Sim. que te dê velocidade na cotação, O que é um na olhar perverso para o apresentação. corretor, porque a recorrência está no vida. Então, assim, focar na margem e deixar a recorrência de lado, outro insight, não faça isso com a sua Sim. carteira. E se você parar para pensar, é como se o automóvel fosse a Copa. Isso. É o jogo eliminatório. Jogo a jogo, o resultado não vier, o time foi eliminado. A gente pode dizer que o Vida é um campeonato de pontos corridos, é visão de longo prazo. Nessa visão de longo prazo, Dai, que você pensa assim, não adianta eu olhar só para a comissão desse mês, mas é uma venda a longo prazo, é uma policy de whole life muitas vezes, Boa. que o cliente contrata para a vida toda. Então, eu não tenho aquele retrabalho de revender todos os anos aquela mesma policy, tem o trabalho da manutenção, do acompanhamento, isso é óbvio, mas todo produto tem. Tem um LTV Então, às vezes o maravilhoso. corretor não tem que olhar e falar o seguinte, gente, é um campeonato longo, Sim. Não é é uma uma coisa que corrida será- de 100 metros. não é uma corrida de 100 É um metros. maratona. É isso, Ah, e é eu, isso. e eu acho que tem bastante uma coisa aí, que assim, que eu acho legal aqui que eles trouxeram, que é uma questão de capacitação, né? Como a Vi falou, muita gente vai deixando, porque você é igual uma sala de aula, né? Você vai deixando a matéria que você menos gosta ali pro final e essa que você deveria dar mais importância. Às vezes você tá ali com a falta de capacitação. O legal é a gente tá até pegar aqui, né, mesa, esse cast aqui, mas a gente tem, por exemplo, dentro da HDI, por exemplo, a gente tem o Cresça Corretor, né? Sim. Monte de treinamentos que vai Tem um desde o podcast básico, maravilhoso, inclusive. desde que vai do básico até o pessoal do podcast também manda bem também. O pessoal tem futuro aí, ó. É a turma do amendoim, esse pessoal do... Ó, eu gostei dessa, eu vou até devolver os cartões. Obrigado. Mas a gente combinou assim. Olha, mas use com parcimônia, viu? os Deixa eu dar uma cartões. olhada aqui no que use. nós combinamos agora aqui. Mas acho que o que eu queria trazer era essa questão de que a gente pode se capacitar, né, e entender do assunto. E acho que uma coisa bacana que a gente tem que olhar, assim, já foi também o tempo, lembra da foice, do meme? A mesma coisa era uma outra coisa que a gente dizia que o automóvel gera mais receita que o vida, né? Isso já foi, porque hoje você tem seguros de vidas que geram mais receita, muito mais receita E do muito que o mais automóvel. trabalho, Né? muitas vezes. E aí o que a gente fala, e eu sempre falo assim, não é deixar de fazer o automóvel, mas é lembrar que tem um seguro de vida. Exato. E todos os corretores com que eu falo dizem assim, poxa, quando eu começo pelo vida, o automóvel vem Isso. e ao contrário é difícil. É isso Porque aí. a O cara fala assim, relação que você se faz cria, seguro de é. automóvel também? Se o cara faz o automóvel, dificilmente ele fala, você faz o vida também, porque... Isso lembra? acontece comigo lá com o É, deixar. que então o eu tenho automóvel é mais eu não sei se a balcão de- DAI tem esse problema, mas alguns corretores que a gente trabalha, ele diz, não, eu acabo até evitando de automóvel, porque o negócio é vida, mas Sim. o cara traz o automóvel também, eu vou, né? aliás, acho que a DAI é a pessoa certa para a gente trazer essa pergunta. Eu acho que o automóvel tem um jogo de preço, então é uma venda mais mercantil ali, fria, e o Vida não. O Vida, ele já... A pintura do Vida na venda, né?
trazer emoção para a mesa, falar de futuro, falar de necessidades. Então, acho que o que o Ale falou é exatamente isso. É mais fácil na vida você pular para o automóvel, trazer depois do que o contrário. Dai, quando a gente pensa em olhar só para o vida, é um pouco essa trilha, cuidar só disso, isso que é mais importante, como é que funciona? Meu pai tinha uma frase muito sábia, ele dizia, Daiane, foca no que você é boa e terceiriza o resto. Então, eu sou 100% focada em vida. Dentro do escritório, eu tenho também, né, a parte de seguros elementares. Porém, de corretor para corretor, hoje vem numa tabela de comissionamento, não vale a dor de cabeça o seguro elementar, pela questão de comissionamento. E existem alguns estudos, inclusive, de arquitetura e urbanismo, que São Paulo, daqui uns 4 anos, não vai ser mais possível a gente trafegar em carros. Vai parar. Se você pudesse mudar para próximo de um metrô hoje, se mude, porque não vai ser possível a gente andar de carro. Se a gente levar em consideração essa estatística que ela vai acontecer, o seguro de carro ele vai cair. Ele vai cair porque as pessoas não vão conseguir sair, elas não vão mais tirar a habilitação, só que a vida, ela permanece, ela perpetua. Sim. A gente tem filhos, a gente tem netos, temos sobrinhos, e como vocês falaram, a carteira de vida ela é uma carteira vitalícia enquanto o cliente estiver pagando. Então, dependendo da seguradora que você tem, hoje no meu escritório eu trabalho numa média de 6 seguradoras. Então, dependendo da seguradora, é uma comissão vitalícia que eu vou ter. E é muito importante essa revisita no cliente, não para explicar de novo, mas para ver se o seguro está compatível, porque eu não posso levar um cheque para você ali de 30 mil reais indo hospitalar, sendo que hoje o seu custo foi para 50. Então, é fidelizar o cliente, mostrar a importância do seu papel, que quando o cliente engravidar, quando o cliente comprar uma casa, ele vai falar, preciso falar com a Dai. É isso que os meus clientes fazem. Preciso falar com a Dai, porque eu brinco com os meus clientes e falo, isso aqui agora é um casamento, tá? A gente tá casando. Então, tudo que você for fazer, você conta pro seu cônjuge, depois você me liga e me conta pra gente resolver juntos. Muito bom, Dai. E aí você traz um gancho que eu acho que é importante também pensar no seguinte, né? Quando a gente fala de custo de aquisição do cliente, a correlação disso contra o LTV, que é ali o quanto esse cliente vai render na sua carteira. Então, já tive corretores, a gente estava junto até numa entrevista, que falou assim, eu uso o automóvel como se fosse meu CAC, porque eu fecho com o cliente, depois quando eu vou fazer o cross-sell, eu coloco o Vida, que vai me dar uma longevidade de comissão. Então, acho que tem um planejamento financeiro até de produto para você, corretor, para você pensar. Você já gastou para ter a aquisição do cliente. Se gastou, foi no automóvel, não tem problema, não deixa o Vida na mesa, porque ele vai te dar essa longevidade. E aí, olhando para isso, tem aquelas jogadas ensaiadas, né? Que você já sabe que é aquele argumento que vai funcionar. A Dai já no primeiro ali do jogo já trouxe a morte financeira, trouxe o argumento legal. Eu queria ver com a Vivi. Vivi, tem alguma jogada ensaiada que você usa assim, sempre para fazer um cross-sell e encaixar o Vida? Alguma aqui? Gente, essa pergunta, o André me deu um insight que, na verdade, o André me falou uma que eu poderia usar, eu não uso ela ainda, não coloquei ela em prática ainda, mas o André me deu um insight que um corretor usava na hora do sinistro, falava assim, automóvel. Tô indenizando o veículo, integração. Quase, Essa foi acho que eu vou... Eu tava conversando com a Vivi. O corretor, ele tem vários momentos de oferecer o seguro, né? Então, o corretor que vende muito automóvel acaba deixando de oferecer seguro de vida. Então, não tem estrutura, não tem uma equipe pronta para oferecer o vida. E tem um corretor, o que ele fez? Ele não tem equipe de vida, mas no momento do sinistro do automóvel, está indenizando lá o veículo, indenização integral. Ele pergunta, se você ficasse inválido, você tem um seguro de vida? A foice. Então, tá empactado. Cara, eu acho que eu vou voltar. Volta a foice. Eu acho que eu vou voltar com essa foice. Eu acho que volta a foice. Eu acho que volta a foice. Ô, Fred, eu vou quebrar, porque, enfim, é uma mesa, né? Uma resenha, certo? Posso quebrar o protocolo aqui? Você não vai dar cartão pro André, não. Não, o André não. O Mourinho aqui, tá? Foi bem. O que eu queria, eu acho que eu estava pensando aqui numa pergunta, falei, pô, vou dar uma invertida, vou fazer uma pergunta aqui, e aí você veio com, coincidência mesmo, é bem bacana. Não colei.
porque eu queria entender o seguinte, eu queria falar com a senhora o seguinte, senhora, você tem seguro de vida, certo? Sim. Como é que foi a abordagem? Porque nós estamos falando para o corretor, certo? Eu queria saber o seguinte, algum Indicação. corretor chegou, Indicação. como foi? Como é que foi para você receber uma proposta de seguro de vida para você fazer, até você fazer? O que te levou? Porque eu acho que isso é a maior dificuldade do corretor, assim, como que ele chega. como é que ele chega, né? Boa. Na verdade, eu acho que os corretores, eles são até um pouco insistentes, né? Foi uma indicação de uma pessoa que eu conhecia da minha vida social. E aí ele tentou uma vez, 2, 3, 4, e eu não dei muita atenção, até um momento que eu acho quando acontece algo próximo a você, que eu acho que é quando você para e fala, pera, vamos lá. Né? Alguém partiu, alguém ficou doente, você fala, e aí, o que eu tenho para mim no futuro? Acho que é a visão de futuro que me trouxe vamos conversar. Conversei, inicialmente eu tinha uma apólice menor do que eu tenho hoje, mas eu comecei, eu acho que o importante é começar. Até para entender financeiramente se cabe dentro, de fato, do seu dia a dia, aquele investimento, ou não. Senti que dava. Pandemia me deu até um pouco mais de gás para eu falar, realmente, eu preciso, vou aumentar um pouquinho, que eu acho que é importante. E eu acho que tem que sempre revisitar. E eu não estou revisitando. E eu agora estou vendo que eu estou revisitando Esse mesmo. corretor que te abordou, continua te dando atendimento? Então, faz tempo que ele não me dá, até porque eu percebi que a minha pólice até venceu algumas cláusulas que eu não sabia. Então, já foi tudo junto. Vou fazer um gol aqui. Mas você vê a importância do contato. Vou fazer um de gol. estar junto, de estar perto. Até para dar uns upgrades. Talvez se a pessoa estivesse mais próxima no meu dia a dia, eu pudesse até aumentando Gente. um pouco. Né? Olha, Ela vou fazer um gol aqui. Clientes. E ela falou duas coisas aqui muito importantes, que é assim, ó, não foi na primeira, Não. Não. e ela começou com um pouco, talvez ali, Miri, como você falou, então... Ale, isso é tão assustador. A gente teve a oportunidade de fazer um podcast e entrevistar a Patrícia na época, você lembra disso? Sim. Aqui na casa, inclusive, em outros tempos. E ela trouxe uma pesquisa que dizia mais ou menos assim: perguntamos para os clientes que têm um seguro patrimonial, por que ele não tem seguro de vida? E aí algo em torno de 58% ou 60%, a resposta veio assim: porque ninguém me ofereceu. Tá vendo? Que é o que eu falei do... Porque ninguém Para me aí, ofereceu. eu tô com você. Então tá super convergente. E o Vitor quer complementar. Vai lá, Vitor. Fala uma coisa pra mim. O seu corretor ele falou que a pólice de seguro de vida é o único seguro que você pode fazer vários. Ele chegou a falar pra vocês? Na verdade, eu tenho mais que um. E, na verdade, na ocasião, me lembro que eu tinha algumas formas de fazendo, até, acho que era parecido com uma previdência que você colhia no futuro, até na aposentadoria, que eu não cheguei a fazer porque eu tenho uma previdência no banco mesmo. Mas, enfim, então, só em resumo, eu acho que se você tá mais próximo, realmente, a minha vida mudou muito da última vez que eu estive com ele, que foi o pós-pandemia. Financeiramente, inclusive. Então, eu acho que isso poderia estar muito mais agregado. Saindo daqui, você tem mais 3 apólices para fazer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, A gente não precisa gente. brigar, não. Mas A gente já estando pode mais resolver. eu acho que o segredo é estar bem assessorado. Realmente, eu acho que é o Menino segredo. nem veio agressivo para esse segundo Eu só tempo, sei hein? de uma coisa, gente, é que vocês Ele foi não têm imagem do esperto. vestiário. O pau quebra no vestiário, viu? Ele Pau foi quebra. esperto no ganha-ganha, a tática dele do ganha-ganha. Então, Eu faço dele, ele faz do esposo, entendeu? A gente vai trabalhando, né? Mas Só- a visão da só- Dai ouvindo isso, né? Só a Dai vai chegar aqui. Só aqui. A Dai no foco, a Dai no foco. Só aqui, só vendo onde é que vai vacilar os dois aqui. A Dai, ela fazia igual o Romário. Ela não fica voltando em coisa. Ela tá para. Quando a bola fica, ela faz o gol. Eu tentei, exato. olha, mas é o Total. Romário É o mesmo. Romário. Tem uma... Peraí, eu só Traz quero aí, trazer traz um aí. ponto que ela falou. Você falou uma frase que me marcou. Você falou Qual? que o corretor chega a ser insistente. Não foi isso que você falou? Verdade. E você, como cliente, às vezes isso não te incomoda, Sim. mas você sabia Mas na hora que eu é pensei, foi pra ele que eu liguei. E olha que legal, é essa insistência que faz com que a gente, às vezes, mude o destino de uma família. Porque a gente não sabe de fato, e aí não estamos falando de meme, óbvio, o que vai acontecer amanhã. E aí a gente tem um meme no futebol, que é o tal do gol perdido, né? Tem aquele centroavante, né, Ale? Tem um lá no nosso time que o cara tem que tentar 30 vezes para fazer um gol, não é? É verdade. Tem Não, um... que você tem tendencioso. Ele precisa tentar umas 30 vezes para conseguir fazer um mísero gol. Mas ele não desiste. É isso aí. Ele é raçudo, ele vai em cima.
Ele continua tentando. Já tem jogador que tenta uma vez, hoje não é meu dia. Quero sair. Volta lá comigo, Professor. passo de lado. Professor. Né? Senti, pá. E a Vivi tem um caso, Vivi, a gente conversou sobre isso no vestiário, e comenta aqui pra galera aquele caso de um cliente dentista, a importância da insistência. Comenta pra gente desse caso que chega a Que arrepiar. foi um jogo inesquecível, né? Pô, comenta aí com a gente. No caso, foi um cliente, ele me ligou, eu estava conversando, eu estava tentando fazer uma pólice coletiva para o sindicato dos dentistas da região, e ele me ligou. Nesse dia, coincidentemente, eu atendi a ligação, perguntei, você tem seguro de vida? Ele falou, não tenho. Eu falei, vamos falar sobre isso. Ele me ligou para falar sobre o seguro da moto dele. Ele estava indo fazer uma viagem para o Atacama de moto, para a gente entender como que era a realidade dele. Enfim, passou 2 meses, ele sofreu uma tentativa de assalto, ficou inválido. Ele ficou inválido assim mesmo. E não tinha o seguro de vida, nenhum. Então entra naquilo que a Dai falou, né, do medo da invalidez, é um medo muito latente, porque eu vi uma vida de uma família se transformar muito. Os 2 eram autônomos, com uma renda muito legal, só que uma pessoa sem planejamento financeiro. Até porque quem tem planejamento financeiro tem seguro de vida. Você não conhece ninguém que tem planejamento financeiro que não tenha seguro de vida. E porque hoje mudou, André, inclusive fazendo um parênteses, mudou essa relação, porque hoje tem muito mais empresas falando de planejamento financeiro, influencers e tal. E não existe um planejamento financeiro, se a gente falar racionalmente, sem seguro de vida. Então, ele não era uma pessoa com planejamento financeiro. Ele ganhava muito bem, gastava muito bem, aquela pessoa que vive, enfim. E eu vi a vida daquela família se transformar. E isso sem ter a cobertura. E eu me senti mal por não ter insistido. Aquela ligação depois a gente se fala, nunca aconteceu. Posso fazer um complemento? Sula, assim, nós 3 corretores, tenho certeza que a gente já ouviu muito isso, essa questão da insistência. Mas qual que é o ponto? O que compra um seguro hoje? Não é o dinheiro. Independente, você poder pagar 10 mil reais, se você não tiver saúde, você não pode comprar. Então, o primeiro ponto que compra o seguro hoje é o dinheiro, é a saúde. Segundo ponto, o corretor, ele trabalha muito com o assessor de investimentos, né? Porque ele está fazendo planejamento financeiro, um assessor bem instruído vai falar a necessidade do seguro. O assessor, ele pode esperar. Ele pode esperar para fazer investimento num COI, numa carteira, num fundo imobiliário. Sim, claro. Ele pode esperar. O corretor, ele trabalha contra o relógio. A gente trabalha antes do imprevisto acontecer, porque a partir do momento que acontece um acidente, um diagnóstico, a gente não consegue mais atuar. Não volta mais. As nossas mãos estão atadas. Então, eu entendo, é chato, realmente, né, ficar ali em cima. Só que é muito pior pra gente como corretor, como ela disse, eu poderia ter ligado mais uma vez e não liguei, porque eu não queria ser inconveniente. É uma balança tão pesada. Assim como eu já recebi ligação de dentro do hospital de cliente minha, me ligando e falando, meu marido tem seguro de vida, que ele já caiu do prédio. Dele que eu lembrei tô quando voltando aqui nas mensagens dele. Eu falei, não, eu falei bastante pra ele fazer, mas ele não fez. Ela queria urgente, né? Ele sobreviveu, mas ele ficou internado um tempão, autônomo, né? Então, assim, daí foi ao contrário. Eu tinha insistido, ele não tinha contratado. Insistido não, né? Feito o meu trabalho, ele não tinha contratado. Eu me senti, assim, é ruim da mesma maneira, porque o nosso objetivo, que aí vem de uma coisa que a gente não falou ainda, que é sobre a paixão do corretor, que é sobre o nosso propósito. O nosso propósito é proteger vida de verdade, é cuidar das pessoas. Esse é o objetivo do jogo. Esse é o objetivo do jogo, é a gente cuidar de gente mesmo, né? A gente tá aqui para cuidar de gente. Então, se você gosta de gente, se você gosta do seu cliente, assim, genuinamente, você vai falar para ele de seguro como um todo, né? Sim. E aí nesse caso, eu me senti, assim, aliviada, porque eu tinha feito seu trabalho. Feito tudo tal. E naquele primeiro caso, eu só falei assim, beleza, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre isso. E ficou ali, eu nunca liguei para ele para falar sobre isso. Eu sei que eu não deveria, mas eu me senti culpada. Sim. É. Esses são os grandes rivais, então, na contratação do seguro de vida.
cultura, falta de conhecimentos, que mais? Crença. Como é que vocês veem como rival, assim, na hora de contratar um Eu acho que tem serviço? um pouco disso aí, quer dizer, muito, é o que eu mais escuto, é da insistência, né? O corretor não quer ser chato e às vezes também não quer perder a venda que ele fez do automóvel. Se eu insistir para comprar o vidro, eu vou perder o automóvel. Como se uma coisa não fosse complementar, totalmente diferente, né? Então, eu sempre falo, você está cobrindo o automóvel por uma RC, vamos com risco de danos a terceiro, ou até o seu também, mas não está cobrindo, às vezes, a vida. Quer dizer, você está dizendo, eu vou bater o carro, mas não vai acontecer nada. Quer dizer, fica até um contrassenso. Né? Chega a ser bizarro que a gente protege as pessoas, o cidadão em si, ele protege o fruto, mas ele não protege a árvore. Ele protege o carro, o celular, a casa, mas ele esquece. Eu tenho um amigo corretor que ele diz isso bastante, que ele diz assim, cara, o automóvel você só vai recuperar se você estiver vivo, porque estiver bem com a sua vida financeira ou alguém para continuar, senão você não vai conseguir continuar. Então, tem essa coisa, acho que tem esses medos, né? Tem que tirar esses medos e ofertar. Para a gente finalizar esse jogo, não podia deixar de trazer esse tema. Talvez o André seja o cara para responder para a gente. André, quais são as principais coberturas ali? Quais são as clássicas que não podem faltar? Doenças graves, que é super importante, né? Então, se o cliente for diagnosticado com uma doença, no grupo nós temos até 30 doenças amparadas, então nós vamos estar... 30 doenças. Nós vamos estar indenizando o valor da cobertura para ele se tratar. Às vezes ele não tem plano de saúde, tem questão de ter uma prótese, tem revisionar sempre essa prótese. Então, acho que doenças graves é super importante e essa cobertura ela não cancela a pólice. Então, se ele utilizar doenças graves, a gente vai cancelar essa cobertura, porque ele já utilizou, mas a cobertura de vida fica ativa, né? Tem despesas médicas hospitalares, tem o DIT, diárias de internação, então tem um leque super amplo de cobertura. Eu acho que o papel do corretor e nós também é entender o que o cliente precisa, né? Então, eu sou dentista, então qual cobertura eu vou pôr para o dentista? Então, IPA majorada, então tem várias coberturas que a gente pode estar montando, né? Modular. Então a gente vai montar conforme a necessidade do cliente. Excelente. Tudo isso você encontra aqui na casa. Não podia ser diferente. Galera, a gente está chegando ao fim do nosso jogo. Eu quero agradecer, em nome da nossa mesa, né, a participação, a audiência de vocês. E falar em participação, vocês precisam participar. Comentem aqui para que a gente possa repetir a dose, trazer mais temas, de repente, já fica eu aqui, produção, né? A nossa mesa eu quero agradecer individualmente, né, Will? E fica o convite também, caso você queira participar, joga nos comentários, cutuca o pessoal da HDI, fala, eu quero estar nessa mesa, também sou corretor, eu queria estar aí. Ou uma arquibancada, porque enfim, agora eu joguei pra galera, Eu já visualizei. A HDI que lute, agora eu joguei, a HDI que lute, eu joguei pra galera agora. Eu quero agradecer, Vitor, obrigado, Dai, Ale, Sula, André, Vivi, obrigado pela participação de vocês, irmão. Sensacional, né? Foi muito bom, foi muito bom. Gente, um beijo. Obrigado pela audiência. E revejam esse jogo quantas vezes forem necessárias, porque é tipo aquele jogo clássico que você fala, ó, eu já sei o que vai acontecer, mas eu vou assistir de novo, porque aquele lance foi maravilhoso. Teve vários insights aqui. Não é? Aquela jogada ensaiada, aquela situação delicada. Então, revejam esse conteúdo, né? Ele foi gravado com o maior carinho para vocês. Trouxemos especialistas, trouxemos outsiders, né? Uma pessoa que nem é do mercado de seguros para trazer essas dores. Então, aproveitem, tá bom? Um beijo para vocês. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Melhor não, hein, Vitor? Melhor não. Fala um negócio pra você. Para de ficar recusando proposta. Recusando.